Oiê! Hoje vamos falar sobre distensão abdominal, sobre aquela barriga inchada, gases, o que é que a gente tem que fazer, o que não fazer, porque tudo isso incomoda muita gente, né? Então, para iniciar o nosso bate-papo, quem aqui acorda com a barriga normal e no final do dia tá com a barriga igual um baiacu? Inchadíssima. Se você se identifica, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Então vamos lá entender todo o processo do porquê isso acontece, porque existem várias causas. E aí eu vou falar aqui com vocês das causas principais, que conforme a gente for falando, vocês já podem relacionar como evitar isso. Então vamos lá. É normal a gente produzir gases ao longo do dia. Só que o quanto isso é normal? O que tem na literatura é que a gente produz normalmente entre 500 a 1,5 litro de gases por dia. E isso se configura como? Então é normal que a gente elimine por dia entre 5 a 20 flatos. O peido, o pum. É normal que você elimine de 5 a 20 por dia. Agora, se você é uma pessoa que está o dia inteiro eliminando, ou você é uma pessoa que não peida, que fica super inchada, tá errado, beleza? Então, é normal também que esses gases que a gente elimina não tenha cheiro. Então, a primeira coisa aqui, gases com cheiros fortes, ruins, podres, eu já começo a pensar que tem algo errado aí. E quem é que produz esses gases? Lá no nosso intestino, né? São as bactérias. Então, sempre que a gente tem produção de gás no intestino, isso sempre é produzido pelas bactérias. Então, a distensão abdominal que você tem é por causa de gases. Não tem outro jeito. E aí é que começa o grande problema. Porque que tipo de bactéria tem no seu intestino? Junto com o tipo de alimentação que você tem na sua dieta, somando isso, vai levar e determinar o tipo de gás que você produz, a quantidade de gás que você está produzindo e o quanto de sintomas isso gera em você, beleza? Então, é preciso que você tenha boas bactérias no intestino para que essa produção de gases não seja exacerbada e que não te cause sintomas. Então, se você é aquela pessoa que está lá produzindo muito gases, tem muitos sintomas digestivos, tem distensão, tem diarreia, tem azia, tem queimação, ou quando você come e logo sente que está empanturrada, que está pesada, ou que está arrotando a comida, ou é aquela pessoa que tem muito gases, aquele gás fedido, fica muito distendido, sinto em te dizer, mas você tem disbiose. E quem não assistiu a aula de disbiose, vai logo, após que terminar essa aula, vai lá conferir que eu falei melhor sobre isso. Mas enfim, né? Vocês já entendem que a produção dos gases ocorre pelas bactérias. Só que a gente tem causas básicas aqui, né? Do porquê essa produção pode ser exacerbada ou não, e de coisas que a gente pode fazer para evitar. Então, uma coisa muito clássica que pode estar aumentando os gases do seu intestino e que talvez nem é culpa das suas bactérias, que é comer conversando, engolindo ar conforme você está comendo. Então, sabe aquelas pessoas que comem rápido e ainda comem falando? Então, o gás é um tipo de ar. Então, se você está lá mastigando e conversando, além de estar engolindo comida, você também vai estar engolindo o ar. Então, o primeiro ponto básico, que pode ser um errozinho que você está fazendo, é comer, se alimentar, conversando, falando, engolindo o ar. Então, isso é o básico. Começa a se atentar a isso, porque a gente tem que comer de boca fechada. A hora da comida é uma hora sagrada.
Então, a gente tem que prestar atenção no que está comendo, sentir o cheiro, sentir as texturas. Então, a gente precisa dar atenção plena nesse momento. Lembrando, né, que a nossa digestão, ela começa antes mesmo do alimento chegar no intestino. Então, a digestão, ela começa até antes do alimento entrar na nossa boca. Sabe por quê? Porque isso se chama fase encefálica da digestão. É aquela fase que você olha assim, ó, para o alimento. Você sente o cheiro do alimento. Aí você pensa, e sabe quando dá aquela aguinha na boca? Pronto. Essa água na boca, quando você pensa, né, ou sente o cheiro da comida, é justamente você avisando para o seu cérebro que provavelmente você vai se alimentar agora, que você está com fome, que você pensou nesse alimento e pode ser que você vai ingerir ele. E aí, nessa fase encefálica da digestão, o seu cérebro já começa a preparar o seu estômago, o intestino, para receber o alimento que você vai dar. Beleza? Então, se você é a pessoa que chega na hora de comer e você não olha para o alimento, você não sente o cheiro do seu alimento, você não se concentra no que vai comer, ou seja, você nem dá tempo de avisar para o seu cérebro que você vai comer para ele mandar uma mensagem para o seu estômago, lá para o seu intestino, de que eles precisam liberar as enzimas digestivas para receber a comida. Então, se você é essa pessoa, que é a primeira fase da digestão, já está comprometida, e aí essa primeira fase ela contribui com até 20% da liberação das enzimas digestivas lá do seu estômago e do seu intestino. Então, meninas, olha como é importante a gente ter atenção plena na hora de se alimentar. Às vezes, você pode estar com a má digestão porque você está perdendo essa primeira fase da digestão, que vai fazer toda a diferença, vai melhorar a sua digestão e vai reduzir os seus sintomas. Então, já comecem a prestar atenção nessa primeira fase. E essa fase, né, encefálica, ela continua o processo após o alimento entrar na boca. Então, quando o alimento entra em contato com a nossa saliva, com as suas papilas gustativas, continua a fase encefálica ali na sua boca. E vejam só, na nossa saliva, a gente já tem enzimas digestivas. Então, a gente já começa a digestão do alimento quando estamos mastigando. Ou seja, a gente já começa a quebrar o alimento em partículas menores que tenham enzimas digestivas ali na sua boca que já vão começar a digerir esse alimento. Então, se você não mastiga, novamente você já está perdendo a primeira fase da sua digestão. Então, esses já podem ser alguns erros básicos que você possa estar cometendo. E um PS para deixar claro para vocês: o alimento, para ser engolido, para você engolir, ele tem que estar feito uma pasta ou em líquido, caso você esteja tomando uma sopa. Então, esse alimento ele precisa ser engolido como se fosse uma pasta, porque você não pode, de forma alguma, engolir esse alimento inteiro. Por exemplo, amendoim. Eu acho que todo mundo, né, tem preguiça de mastigar amendoim. Outra coisa também é a carne. Então, engolindo esses alimentos sólidos, você vai prejudicar novamente a sua digestão, porque quando você ingere, você está agredindo o seu estômago e o seu intestino, que está engolindo esses alimentos inteiros, porque né, eles não têm dentes. Quem faz esse processo é a nossa boca. Então, o certo seria mastigar mais ou menos 30 vezes. Então, veja quantas coisas básicas que a gente deveria estar fazendo e não faz. Então, já convido vocês a iniciar hoje, já prestando atenção
comer de boca fechada, prestar atenção para não estar comendo rápido, mastigar bem, todos esses errinhos básicos que a gente já deveria fazer. Ah, Laís, e por que eu estou falando sobre isso? Porque essa primeira fase, né, da digestão, ela é muito importante. Justamente é nessa fase que vai se dizer se a sua digestão vai ser eficaz ou não. Porque, pronto, você está comendo uma carne, aí a carne chega inteira, o pedaço da carne lá, no seu intestino, ou chega muito mal digerido. O que é que vai acontecer? Vai sobrar para as bactérias do nosso intestino. Então, quanto melhor digerido estiver esse alimento, menos vai sobrar para essas bactérias que a gente está falando desde o começo. E aí, menos gases elas vão gerar. Agora, se chega inteiro ou mal digerido, meu amor, elas vão fazer festa. Sabe aquele barulho que a sua barriga faz blá, 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 e não é fome? Pronto, é a festa das suas bactérias. Elas estão dando uma festa porque você fez uma má digestão, sobrou um monte de comida mal digerida, tem um banquete para elas e elas estão produzindo gases. Então, esse barulho, né, normalmente, quase sempre, são o barulho dos gases. Então, você provavelmente está deixando as suas bactérias fazerem festa sempre, porque você não se atenta ao básico. Beleza? Vamos seguindo. Agora, a gente vai falar dos alimentos que podem sim piorar essa questão excessiva de gases. Então, tem alguns alimentos que na composição deles a gente tem enxofre. E enxofre é um tipo mineral que quando chega no seu intestino, ele é metabolizado pela sua microbiota. Então, dependendo do tipo de bactéria que você tem, essa microbiota, então caso você tenha disbiose, vai pegar esse enxofre e ele vai transformar no que a gente chama de sulfeto de hidrogênio. E esse sulfeto é um tipo de gás que fede. Então, se você está aí com gases que fedem, que tem cheiro, um desses, que tem outro também, esse odor, pode ser o sulfeto de hidrogênio. Então, quais são os alimentos ricos de enxofre? Carnes em geral, principalmente as vermelhas. O frango também pode ter, ovo cozido, leite e os derivados do leite, couve-flor, brócolis e repolho, eles também podem gerar gases. Ah, então eu vou ter que tirar tudo da minha alimentação? Não, estou apenas trazendo informações para você do que pode estar gerando gases porque você tem uma disbiose. Então, primeiro de tudo, vocês precisam tratar ela como lá, né, na aula anterior que eu falo para vocês. Então, não assistiu? Vai lá. Então, é preciso que você reduza sua disbiose para você voltar a digerir bem esses alimentos. Mas pode ser que tenha outras pessoas que mesmo cuidando do intestino, melhorando a digestão, fazendo tudo isso, mesmo assim podem ter sintomas. Por exemplo, pode ter sintomas com o repolho, com a cebola, com o alho, com o feijão. E aí você realmente não pode comer ou você come numa quantidade menor. Então, como sempre, é uma questão individual. Só você vai saber se o seu intestino tolera ou não. E como é que a gente sabe se o intestino tolera ou não? A gente se observando depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas que ingeriu o alimento. Também tem outro gás que pode deixar com a barriga estufada e é o metano. Esse metano, ele não tem cheiro, então tem aquelas pessoas, né, que vai ter gases, vai ter distensão abdominal, mas não é um gás que tem cheiro, aquele cheiro podre. Então a pessoa até elimina esses peidos, esses gases, mas não tem cheiro.
mas ela tá lá inchada do mesmo jeito. E aí pode ser o gás metano. Então, geralmente, essas pessoas também têm prisão de ventre. Então, o metano é um tipo de gás que prende o seu intestino. Então, se você tem distensão abdominal, gases que não cheiram e prisão de ventre, provavelmente esse gás é o que está sendo produzido e ele é o tal do metano. E aí, novamente, está relacionado à disbiose. E nesse caso, você pode se atentar aos leites e derivados. Outra coisa também é o excesso de proteínas. E o problema dela é a má digestão. Então, para você aumentar o seu consumo de proteínas, é preciso que primeiro você tenha o quê? Uma boa digestão. Porque o seu intestino e estômago, eles precisam estar prontos para receber esse excesso de proteína. Porque se essa proteína ela está mal digerida, se o seu estômago não está preparado, aí vai vir essa proteína, vai acontecer o quê? Sobrar no seu intestino. E aí quem é que gosta de excesso? Bactéria. E aí as proteobactérias gostam de proteína e elas vão se alimentar de proteína. Então, quando elas metabolizam essa proteína que sobrou, elas produzem duas substâncias, que é a prutecina e a cadaverina. O nomezinho é lindo, né? E essas substâncias não são gases, mas são substâncias que são produzidas e derivadas dessa proteína que foi mal digerida e que geram distensão abdominal, causando gases podres, fedido, aquele peido que a gente diz misericórdia, tem alguma coisa morta aí dentro. Então pronto. E aí, caso você se enquadre nesse patamar agora que eu falei, é bom você reduzir a proteína até que você melhore a sua digestão. Outra coisa são os alimentos FODMAPs, que são carboidratos fermentáveis. E aí, quando você consome esses alimentos e tem uma boa digestão, esses alimentos eles vão ser excretados nas fezes e tudo fica de boa, não vai te fermentar a nível de te gerar sintomas. Agora, quando é uma pessoa que tem má digestão, que não libera as enzimas digestíveis, que tem disbiose, tá com o intestino inflamado, o que é que acontece? As bactérias, elas vão fermentar, né? E aí vão gerar os gases e vão gerar dor e uma barriga muito inchada. Então, os principais alimentos que são ricos em FODMAPs são as leguminosas e os grãos. Todo feijão, lentilha, grão de bico, soja, também castanha de caju é uma das mais ricas em FODMAPs. Então, se você come um punhadinho lá, né, sua nutri, sei lá, alguém passou para você comer, você já pode ter sintomas. Outro também rico em FODMAPs é abacate, também brócolis, couve-flor, alho, cebola, repolho, tudo rico em FODMAPs. E o leite também, que está em tudo, né, por causa da lactose. Também tem fruta com FODMAPs. Então, fruta como manga, maçã, pera. E aí, para reduzir essa fermentação, no caso das frutas, você pode até ingerir essas frutas cozidas como se fosse uma geleia. A intenção, obviamente, aqui não é que você exclua todos esses alimentos da sua alimentação. O objetivo aqui é que você melhore a sua digestão, melhore a sua digestão, para que você consiga comer a maioria dos alimentos que existem no mundo. A questão aqui, como eu sempre digo para vocês, não é se restringir. A questão é melhorar o intestino. Então, enquanto você não melhora, você está no processo. E aí é bom você reduzir os alimentos que você está consumindo e está te trazendo sintomas. Então, não é para você acordar bem
e dormir com a barriga lá na frente. Isso não é normal, né? Então, para você saber se você está distendida no final do dia, deitada, assim que acordar, você pega uma fita métrica e aí você passa 2 dedos embaixo do seu umbigo. E aí, no final da noite, você faz novamente a mesma medição. É normal você aumentar até 2 centímetros por causa da água ou por causa da sua comida, é normal. Agora, caso você passe disso ou dobra essa medida, né, você está distendida. Beleza? Então, meus amores, convido a vocês já começar, né, a colocar em prática fundamentos básicos. Não tem nada mirabolante, não tem nada milagroso. São fundamentos de todo dia básico que eu quero que você comece a prestar atenção enquanto você estiver se alimentando. Então, não deixa para depois. Não acha que é firula, que é besteira, porque realmente isso importa. Então, já começa hoje. Tenha uma rotina, porque é isso que vocês precisam. Se observem, só vocês mesmas podem dizer o que está ou não te incomodando. Então, preste atenção. Em relação a esses alimentos FODMAPs, aqui embaixo vai estar uma lista, né, desses alimentos, desses carboidratos fermentáveis. E aí você pode ir comendo e se observando. Ah, isso aqui eu faço a digestão melhor, isso não, isso me traz sintoma, isso. E aí você vai prestando atenção, se observando e melhorando, porque o nosso intestino é muito importante, né, que ele esteja bem, esteja saudável. Então, muito obrigada pela sua presença. Qualquer dúvida, comentário, se você está fazendo, deixa aqui embaixo o seu feedback, que é muito importante para a gente saber. Então, um beijo, um cheiro e até a próxima.